A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva e hoje vamos ser conduzidos pelo evangelista Lucas, que vai nos apresentar Jesus como o Filho do Homem. Assista o vídeo e ao final deixe seu like, seus comentários e compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Se inscreva se ainda não se inscreveu e acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Me ajude com suas interações, que são muito importantes para ampliar o alcance desses vídeos postados e abençoar outras vidas. O versículo do dia está em Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Na verdade aplicada, o pastor César Pereira, que é o comentarista da lição deste semestre, ele diz que a harmonia existente entre os evangelhos é percebida nos pormenores acerca de Cristo. O texto de referência é Lucas capítulo 2, versículos 40 a 47. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram pelo caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. De acordo com os comentários na Bible Cromos de Nelson, Jesus coexistia com o Pai e o Espírito e podiam estar em um mesmo ambiente ao mesmo tempo, por serem apenas alma e espírito, portanto não possuíam um corpo. E para que pudesse ter um corpo, necessitava de um óvulo e de um útero de uma mulher. No momento em que os homens queriam ser deuses, Deus quis se tornar um ser humano comum, e o próprio Deus, na sua excelência, fez esse trabalho de inseminação de forma sobrenatural ao fazer repousar sobre Maria o seu espírito. Momento em que o Espírito de Jesus veio de Deus e a concepção no útero de Maria, que era um ser humano natural, permitiu que Jesus ganhasse um corpo e se tornasse um ser humano natural para cumprir o seu ministério terreno. É o Evangelho de Lucas que apresenta com maior riqueza de detalhes esse ato divino em cumprimento às profecias messiânicas do Antigo Testamento para efetivar a apresentação do sucessor direto do rei Davi no trono de Israel de forma permanente e eterna. Lucas, por ser médico, ele se esmerou de forma cirúrgica nas pesquisas feitas e na forma como ele apresentou a maior e mais bela de todas as boas novas, o mais alto grau de condescendência de Deus se rebaixar para estar com a humanidade, para concretizar o plano de redenção e salvação anunciada pelo próprio Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Esse fato justifica o Evangelho de Lucas ser chamado de a coroa dos evangelhos sinópticos. A começar de Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus empenhou a sua palavra de que um ser humano comum, nascido do útero de uma mulher, da descendência de Adão e Eva, seria o personagem que iria suprimir, subjugar a autoridade de Satanás na vida das pessoas, dominando-o espiritualmente e moralmente para restabelecer a comunhão do ser humano com Deus. Moisés também afirmou que Deus levantaria um profeta semelhante a ele do meio dos filhos de Israel, ou seja, seria um ser humano comum e que as pessoas deveriam ouvi-lo e atendê-lo. A Davi, o próprio Deus prometeu por meio do profeta Natã que sempre haveria um de seus sucessores, um de seus descendentes no trono de Israel. E diversos profetas do Antigo Testamento apontaram para o fato de que Deus estava empenhado em cumprir a promessa feita na aliança com Davi. Ao profeta Ezequiel, na visão dada a ele às margens do rio Quebar no cativeiro babilônico, Deus mostrou como o Mashiach, como o ungido de Deus para a missão especial de salvar a humanidade e suceder a Davi, seria apresentado ao mundo. Um dos 4 rostos do ser que foi visto pelo profeta Ezequiel assentado no trono era o rosto de um homem, caracterizando assim a origem de Jesus como o Filho do Homem. Ao longo do seu livro, o profeta Ezequiel ele repetiu cerca de 90 vezes a expressão Filho do Homem para se referir ao ser humano como alguém descendente de Adão,
como também para se referir ao representante de Deus como alguém com autoridade para anunciar sua vontade às pessoas à sua volta e conclamar a humanidade a se converter a Deus. Ou seja, além de revelar a vinculação à raça humana, revela a real possibilidade de o ser humano fazer a vontade de Deus ao ponto de se tornar exemplo aos demais, conclamá-los ao arrependimento, interceder por eles junto a Deus e orientá-los espiritualmente. É nesse ponto que Lucas dá ao termo Filho do Homem a conotação de que o Iesus, de que Jesus, o Mashiach do Antigo Testamento, era o Christus do Novo Testamento, era o ungido de Deus para a missão especial de salvar a humanidade e suceder a Davi no trono de Israel. A unção no Antigo Testamento, que era ministrada sobre a vida dos profetas, dos sacerdotes e dos reis, era para eles cumprirem missões especiais e específicas. Na vida de Jesus, a unção representa a autoridade vinda sobre ele, que se submeteu ao completo processo de metamorfose, de transformação da condição de Deus para a condição humana, se materializando para cumprir a missão especial e específica que ele recebeu do Pai, ao ponto de Jesus se entregar na mão dos seus algozes para ser conduzido à cruz para o seu sacrifício vicário em prol da humanidade, na condição de um ser humano comum, descendente de Adão, o primeiro da espécie Homo sapiens. Jesus, o Filho do Homem, foi completamente humano e tratou a todos com humanidade. Mas o pastor César Pereira frisa que o título de Jesus como Filho do Homem não está restrito ao fato de Jesus ser o Mashiach, o Messias enviado por Deus para salvar a humanidade e implantar o reino de Deus na terra. Jesus, por diversas vezes, falando na terceira pessoa, se utilizou da expressão Filho do Homem para enfatizar o seu retorno para arrebatar a igreja, como está em Mateus capítulo 24, versículos 37, 39 a parte B, a 42 e também o versículo 44. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Jesus também enfatizou a sua futura ascensão ao trono de Israel como sucessor direto do rei Davi, que ocorrerá como foi anunciado pelos profetas. Em Lucas capítulo 21, versículo 27, Jesus disse: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Esse fato se dará no momento em que Jesus vier para destronar o anticristo e assumir o controle político terreno da nação de Israel ao final da grande tribulação e inaugurar o reino milenial, cuja sede de governo será na cidade de Jerusalém. A autocompreensão de Jesus como um ser humano comum realmente ocorreu, pois Jesus viveu de fato e de direito como um ser humano comum, passou por todas as etapas de desenvolvimento humano e exerceu as atividades de um ser humano comum, inclusive quanto à formação judaica. Um adolescente judeu, aos 12 anos de idade, ele tinha que recitar de cor a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia que compõem o Pentateuco escrito por Moisés. Lucas, além de registrar o nascimento de Jesus como uma criança comum, ele fez questão de registrar que Jesus, aos 12 anos de idade, quando foi com os pais que moravam na região de Nazaré, cumprir suas obrigações religiosas na cidade de Jerusalém, Jesus deixou os doutores da lei impressionados, pois ele tinha um conhecimento muito acima da média dos adolescentes de sua idade. Lucas consolida sua narrativa quanto à natureza humana de Jesus, dizendo: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. A humanização de Jesus permitiu que as pessoas compreendessem com clareza os propósitos de Deus para com a humanidade a partir do descendente da mulher, pois como ser humano comum, Jesus viveu de forma exemplar, comprovando que é possível o ser humano ser cheio do Espírito Santo de Deus para viver de forma a agradar a Deus e cumprir os propósitos de Deus para a sua vida de forma plena e objetiva. O termo Jesus é a tradução do grego Iesus e do hebraico Yeshua, que significa Jeová é salvação. Apesar de ser um nome comum entre os judeus, foi dado ao Mashiach, ao ungido enviado por Deus, em obediência à ordem do anjo a José.
Dada a importância que a sociedade da época dava ao significado do nome de uma pessoa, o nome dado ao filho de Maria representaria bem a missão a qual Jesus veio cumprir na terra por meio do seu ministério, de sua morte e de sua ressurreição. Lucas explicita a ligação do nome dado a Jesus à sua missão recebida de Deus Pai ao registrar as palavras do próprio Cristo em Lucas capítulo 19, versículo 10, onde ele diz: "O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido." Essa afirmação de Jesus corrobora o que o anjo disse a José a respeito do filho de Maria, sua noiva, em Mateus capítulo 1, versículo 21. "Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados." O próprio Jesus, falando de si mesmo, ele disse em Lucas capítulo 5, versículo 24: "Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa." O doutor e evangelista Lucas, ao fazer o segundo tratado para apresentar a Teófilo, registrou as palavras do apóstolo Pedro que disse: "Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Ou seja, segundo Pedro, nenhum ser humano pode evocar para si a condição de salvar a humanidade, exceto Jesus, o filho de Maria, descendente de Davi e, consequentemente, descendente de Adão, como mostra a genealogia traçada por Lucas. Nela, Lucas comprova, através do seu levantamento completo de todo o histórico biológico de Jesus, que ele era de fato um ser humano comum. E mais, era o prometido por Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15, pois no levantamento genealógico de Jesus feito por Lucas, ele menciona todos os ancestrais de Jesus, iniciando com Eli, pai de Maria, passando por Natã e Davi, até Adão, que foi criado pelo próprio Deus. Vale ressaltar que o fato de o nome de José ser mencionado em Lucas capítulo 3, versículo 23, como sendo filho de Eli, o pai de Maria, se deu porque era comum no levantamento genealógico de uma mulher colocar o nome do seu esposo no lugar do seu nome. Outro detalhe importante é que no levantamento da família biológica de Jesus, Lucas comprova que Jesus, biologicamente falando, era filho de Davi por Natã e não por Salomão, como consta da genealogia citada por Mateus. A linhagem real de Davi por meio de Salomão, ela foi interrompida tendo em vista que Jeconias, enquanto rei, foi amaldiçoado por Deus para não ter nenhum sucessor no trono de Israel. Por isso, Jesus não teve origem humana em José, que foi o seu padrasto, e era descendente de Davi pela linhagem amaldiçoada de Jeconias e de Salomão. Como filho apenas adotivo de José, Jesus estava livre de quaisquer impedimento para suceder a Davi como rei de Israel. Vindo da linhagem de Davi por Natã, Jesus ele é o sucessor direto do rei Davi no trono de Israel, já que nenhum descendente biológico de Davi pela linhagem de Natã ascendeu ao trono de Israel como rei. Outra questão relevante lembrada pelo pastor César Pereira é que o fato de Jesus ter se tornado plenamente humano o capacitou a ser um sacerdote e ocupar a função de sumo sacerdote capaz de compadecer-se das fraquezas humanas, pois Jesus foi tentado em tudo como um ser humano qualquer, mas não cometeu nenhum tipo de pecado ou sequer fez algo que denotasse a aparência do mal. Observando a natureza de Jesus, o apóstolo Paulo fez uma comparação em Romanos capítulo 5, versículos 14 a 21, entre o primeiro Adão e o segundo Adão, no caso, entre Adão e Jesus, ressaltando a contribuição efetiva de Jesus na concretização do plano de salvação de Deus para a humanidade. Paulo ainda ressaltando a natureza humana de Jesus, a semelhança do sumo sacerdote levítico, que oferecia os sacrifícios oferecidos pelas pessoas a Deus em busca de perdão e fazia a intermediação entre Deus e a humanidade do Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Paulo diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. A importância do evangelista Lucas e da forma como ele elaborou o evangelho escrito por ele é muito grande no contexto cristão, pois o evangelho de Lucas é o mais rico em detalhes quanto ao ministério de Jesus, o Deus que se tornou um ser humano comum, viveu de forma plena como ser humano, transmitiu ricos ensinamentos por meio de palavras e ao mesmo tempo por meio de sua atitude irrepreensível, foi morto na cruz do Calvário e ressuscitou.
Lucas mostra como Jesus viveu como ser humano comum, tratou todos com humanidade e valorizou todas as pessoas com quem manteve contato com ele. O pastor César Pereira ressalta que, em meio a uma sociedade que discriminava as mulheres, desprezava as pessoas pobres, as pessoas menos favorecidas e com doenças consideradas infecto-contagiosas, Jesus ele valorizou as mulheres, oferecendo a possibilidade real de elas viverem de forma digna e deu às mulheres importante papel no seu ministério. Tanto é que, numa época em que as mulheres nem ao menos eram mencionadas nas genealogias, o substantivo mulher ocorre 43 vezes no Evangelho de Lucas. As mulheres viajavam com os discípulos, estiveram presentes no momento da crucificação e também foram as portadoras da notícia da ressurreição de Jesus aos demais discípulos. Os oprimidos por doenças físicas, psicossomáticas ou espirituais também foram socorridos por Jesus e tiveram a oportunidade de serem reinseridos na sociedade para desfrutarem de uma vida normal. Até mesmo quando Jesus repreendeu os que viviam uma falsa religiosidade e as autoridades políticas e militares de sua época, Jesus o fez para lhes dar a oportunidade de repensarem suas atitudes ímpias e corruptas, se arrependerem dos seus pecados, pedirem perdão, passarem a viver em novidade de vida e serem livres da condenação eterna. Ou seja, até com quem o perseguia, Jesus agiu de forma humanitária e demonstrou compaixão, sentiu a dor que eles passariam se persistissem aí no caminho do engano. O pastor César Pereira lembra que Lucas, mesmo pertencendo à elite econômica por ser médico, fez questão de enfatizar a preocupação de Jesus com as pessoas marginalizadas, desamparadas e excluídas pelo sistema social da época. Jesus se preocupou com as pessoas oprimidas, ansiosas, depressivas e até possessas por espíritos imundos que eram evitadas e indesejadas a todo custo. Jesus também se preocupou em despertar sobre a importância de valores perdidos que precisam ser reencontrados para que as pessoas tenham melhor qualidade de vidas físicas, material, emocional e espiritual. Lucas chegou a destacar o paradoxo entre os pobres e os ricos nas parábolas do rico insensato, do mordomo infiel, do rico e Lázaro e nos episódios do mancebo de qualidade e de Zaqueu, o publicano. Um bom exemplo do que Paulo diz que Deus é poderoso para suprir todas as necessidades do ser humano foi o fato registrado por Lucas, no qual Jesus ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, possibilitando assim que ela pudesse ser assistida por seu filho e não viesse passar necessidades materiais e afetivas. Quanto à dependência de Jesus do Espírito Santo, que também foi destaque na lição de número 8, é uma grande lição registrada pelo evangelista Lucas e que deve ser refletida, desejada, vivenciada também pela humanidade. Isto porque foi o fato de Jesus, como um ser humano comum, ter sido cheio do Espírito Santo e ter se mantido cheio do Espírito Santo que o habilitou a viver de forma íntegra como viveu, no centro da vontade de Deus, sendo um canal de bênção para as pessoas que sofriam os mais variados tipos de situações, de extremas aflições físicas, materiais, emocionais e espirituais. Da mesma forma como Jesus foi cheio do Espírito Santo em cumprimento à profecia do profeta Isaías e pôde exercer o seu ministério de forma eficiente e eficaz, há muitas promessas bíblicas nas quais Deus empenhou a sua palavra que vai conceder o Espírito Santo a quem se dispuser a buscá-lo dentro dos padrões divinos expressos nas páginas sagradas. Da mesma forma como Jesus, na condição de ser humano comum, sabia perfeitamente a importância de ser guiado pelo Espírito de Deus, cada cristão precisa ter essa consciência e se ajustar à vontade de Deus para que venha a ser cheio e se mantenha cheio do Espírito Santo de Deus e seja guiado por ele. Por 2 vezes Lucas registrou as palavras do próprio Cristo quanto a esta realidade. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus disse aos seus discípulos: Eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus confortou os seus discípulos dizendo: Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Lucas também registrou no livro de Atos dos Apóstolos tanto o cumprimento inicial desta promessa na vida dos discípulos no evento Pentecoste, quanto diversas outras ocorrências na igreja primitiva que iniciou e se expandiu pelo mundo sob o domínio do Espírito Santo. Lucas, de forma brilhante,
com amplo vocabulário, excelente gramática e alta qualidade de estilo, produziu uma importantíssima obra literária para evidenciar como Jesus entrou na história da humanidade, viveu de forma humana, tratando a todos com humanidade, deixou sua marca transformadora na história da humanidade e continua com todo o poder e toda a autoridade para mudar a história humana, possibilitar seu retorno à comunhão com Deus e livrar o ser humano da condenação eterna. A verdadeira natureza humana de Jesus precisa ser admirada. As pessoas precisam entender que foi como um ser humano comum que Jesus cumpriu o seu ministério, pois foi dessa forma que ele pagou o preço do resgate da humanidade para redimi-la da maldição do pecado por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Foi para isso que Jesus transpôs todas as barreiras culturais, geográficas e religiosas e o Evangelho chegou até nós. Se Jesus venceu como um ser humano comum cheio do Espírito Santo, você também pode vencer ao se refugiar em Jesus para ser cheio e também se manter cheio do Espírito Santo de Deus. No próximo vídeo vamos prosseguir um pouco mais no conhecimento da pessoa de Jesus, como ele foi revelado nos Evangelhos. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, conectados na lição. Prossiga na paz do Senhor.